Cartag de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 63º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e agora também editor deste seu humilde podcast. E agora para o nosso mural de recados. Mural de recados. Roma nua e crua. Bom, amigos, queria dizer que agora tô nessa empreitada sozinha de produzir, editar, postar e tudo mais desse podcast. Então não sei se conseguirei mantê-lo semanalmente, como eu tô aprendendo a editar ainda. Talvez no começo eu precise lançar um episódio a cada 2 semanas, veremos. A ideia é continuar semanal, mas eu não sou apenas podcaster, eu sou pai, eu sou marido, eu sou estudante universitário, eu sou empregado CLT, então assim, falta tempo para poder focar aqui, mas tentarei manter um por semana. Se não der no começo, até eu pegar o ritmo, depois vai, beleza? Dito isso, vamos saudar a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi e César Casolari, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Muito bem, vamos recapitular. Bom, no episódio passado vimos que César, após cumprir seu mandato como cônsul, consegue um pró-consulado, virar governante das províncias da Gália Cisalpina e da Ilírica, e depois, com a morte do pró-cônsul da Gália Cisalpina, ele assume esta província também. Vimos que os Optimates tentam barrar que o César consiga um pró-consulado numa província importante, queriam dar alguma província sem menor relevância para ele, sem tropas, mas graças às suas conexões e ao triunvirato, né, os outros dois do triunvirato, Pompeu e o Crasso, ele consegue então o governo das províncias gaulesas, beleza? E não era só um proconsulado de apenas 1 ano, como de costume, mas César ia ficar 5 anos como procônsul ali da Gália. Bom, ele mal chega e já logo tem que lidar com uma tribo gigantesca aí de cerca de 350 mil pessoas, algumas tribos na verdade, tentando migrar do que seria hoje a Suíça para a França, né? E a tribo dos Helvécios e seus comparsas, e eles estavam tentando invadir o território que seria francês hoje para pegar uma terra melhor ali, e para chegar nesse território, o caminho mais fácil era passando ali pela província romana da Gália Cisalpina. Cezão então vai lá, eles tentam negociar com o César para passar por ali sem causar problemas. O César pede, não, vou resolver isso com o Senado, aí dá um migué para ganhar tempo e pede para eles voltarem 15 dias. Quando eles voltam, dão de cara com um muro de 20 km de extensão, fechando completamente a passagem. Parte dessa tribo tenta forçar a barra, mas César defende ali seu território facilmente, e os Helvécios então tem que pegar uma outra rota. E foi ali que terminamos na semana passada. Roma nua e crua. Muito bem, galera.
Antes de entrar no episódio de hoje de cabeça, vamos dar uma repassadinha, algo que eu não falei, já devia ter falado. A gente abordou faz uns 2 episódios que o César, né, já tinha se casado, a esposa morre, depois ele casa com a Pompeia, que era a neta do Sula, rola um escândalo ali num festival que rola na casa dele, acusam a mulher dele de ter um amante, o Claudião, e ele vem a se divorciar da neta do Sula, da Pompeia. Porém, ele casa-se uma terceira vez, é isso que eu não mencionei, então ele vai casar com a Calpurnia Pisão, filha do Calpurnio Pisão. Legal! Bem louco! E basicamente era isso, esqueci de mencionar, isso vai ser mais relevante mais pra frente, então pra deixar aqui. Bom, tirado isso da frente, agora vamos cair de cabeça nas tretas. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Tudo bem, os Helvécios, então frustrados ali de conseguir atravessar pra Gália pela província romana, vão então pela rota norte, pela rota pelas montanhas, a rota mais difícil, né? E eles vão chegar ali ao norte dos Helvécios, tinham os territórios dos Sequanos, né? E ao norte ali da Gália Cisalpina tinham os Édulos, tá? Então 2 tribos gaulesas ali, uma que fazia fronteira com a província dos romanos e o outro que fazia fronteira aí com os Helvécios. Os Helvécios, então, eles fazem um acordo com os Sequanos, esse que fazia fronteira com eles, né? Porque eles tinham até casamentos, tinha, como posso dizer assim, uma certa amizade e alguns laços matrimoniais ali entre as lideranças. Então os Helvécios fazem um acordo com os Sequanos. Pô, Sequanos, a gente é brother, a gente é, né, parente aí, família estendida. Fazer o seguinte, sabe que a gente quer migrar, que a gente quer um território legal aí na Gália, vocês têm esse território legal, mas a gente não vai gritar com vocês. Dá só passagem pra gente que, né, a gente vai passa pelo seu território sem causar e vai mexer na gaveta dos outros. Os Sequanos não tinham muita escolha, né, porque dizer não, eles iam invadir o território deles, mas fácil dar passagem e botar os Helvécios pra brigar com os seus vizinhos que já estavam em tretas com os Sequanos. Então o que os Helvécios atravessam ali o território dos Sequanos e entram no território dos Édulos, esses aliados romanos e inimigos dos Sequanos, né? Não precisa se dizer que os Helvécios entram causando, saqueando vilas, cidades, plantações, etc. Bom, enquanto isso tá rolando, o César, o que ele faz, né? Ele deixa ali uma legião no território ali onde ele construiu um muro, onde ele fechou ali perto da cidade de Genebra. Ele deixa ali o seu legado ou lugar-tenente, um oficial ali, um tenentão, um coronel, seria mais ou menos equivalente hoje, com uma legião para fechar ali. Esse cara que fica, esse lugar-tenente, né? Esse cara tem o nome mais gostosinho e anti-higiênico do mundo antigo. Seu nome em latim era Titus Labienus. Isso mesmo, Tito Labienus. O que é isso? Vamos voltar pra cá, infelizmente. Deselegante, Totalmente né? deselegante. Um nome fenomenal. Porém, traduzido por português fica Tito Labieno. Mas eu vou usar o latim aqui porque não dá. Esse nome é muito bom. Ele deixa ali o Labienus e volta para a província da Gália, primeiro Transalpina, e vai até a Gália Cisalpina. Ele vai recrutar mais 2 legiões. Então, ele tinha 4 legiões que foram, né, dadas pelo Senado pro César. E depois dessa treta aí com os Helvécios, ele vai recrutar mais 2. Isso, pessoal, era um pouquinho ilegal, vamos dizer assim, porque quem tinha o poder de criar legiões e recrutar legiões era o Senado, não o procônsul do lugar, né? Mas o César daqui no Miguel, que era uma necessidade, mas aqui já vê que ele tá dando aquela esticada na corda, como era de costume. Bom, ele vai conseguir juntar mais 2 legiões aí da Gália Transalpina e Cisalpina, chegando a um total de 6 legiões. Ele estava com 5, deixou o Labienus com uma ali tomando conta da passagem, e enquanto ele tá aí juntando essas legiões e os Helvécios estão causando ali na Gália, várias tribos, né, e comitivas vêm pedir auxílio pro César, né? Então eles vêm, cara, pelo amor de Deus,
a gente precisa de ajuda. Aí o César fala, calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês estão pedindo pra mim pegar minhas legiões e marchar no território de vocês? Cara, isso, cara. Vem que os Elvelsos estão causando, a gente precisa de ajuda. Isso, era tudo o que o César queria. Uma desculpa legal, né? Um motivo legal pra invadir a Gália, pra expandir o território. Não era essa a ideia que os Edos queriam, né? Queriam uma ajuda pra expulsar os Elvelsos, mas era tudo que o César queria. Uma oportunidade de ir pra fora das fronteiras romanas, né? E agora ele tinha um amparo legal pra fazer isso. Afinal, os Edos eram aliados romanos e uma das prerrogativas de ser um procônsul é proteger não só as fronteiras romanas, mas como os aliados romanos. Cezão, então, agora com a prerrogativa legal, junta suas legiões, né? Vai lá, encontra o Labienus e entra no território dos Edos com velocidade que lhe é peculiar atrás dos Elvelsos. Vou dar uma pausinha aqui, porque eu acho que eu não fui muito claro explicar essa velocidade do César, né? Isso vai ser algo corriqueiro que vai estar sempre aí acontecendo, e uma das diferenças do César para todos os outros generais era a velocidade. Então, quando ele precisava chegar numa cidade, tomar uma posição, ele sempre chegava lá antes das pessoas, porque ele marchava madrugada, ele marchava os caras 24 horas, 36 horas seguidas, sem parar, o quanto precisasse ele ia marchar para sempre chegar na frente. Não só chegar nos lugares fisicamente, mas também com as suas obras de engenharia, construindo pontes, construindo a fortificação que a gente viu aí em 15 dias, ele construiu 20 quilômetros de fortaleza com 10 metros de altura, com torres, com acampamentos e etc. Só aqui da Baixada Santista para reformar a Ponte Penso aqui, que liga a ilha de São Vicente com o continente, né? Mas é um espaço de 100, 200 metros no máximo de mar. Para reformar essa ponte demorou 4, 5 anos, né? Vocês vão ver a velocidade que o César vai fazer as coisas. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter na mente quando pensa em César, velocidade. Mas o César, ele não era um general disciplinador, como era o Crasso, como eram outros generais que a gente já viu aqui, que trata os soldados mesmo na unha, ferro e fogo. Não, pelo contrário, o César era aquele cara que, faz o que quiser, deixa os caras bem à vontade, quando eles estão de boa, né? Assim, quando não tem necessidade. Agora, quando aparece o inimigo, quando tem que fazer alguma coisa, aí é 100% disciplina, aí é marchar 2 dias seguidos sem parar, é construir muro, enquanto tá guerreando. Então, assim, enquanto tava tudo de boa, o César deixava os soldados avontes. Quando precisava, aí era a ferro. Mas ele não tinha que impor isso na marra, era algo que eles já sabiam, né? Outra coisa do César também que é muito legal era os treinamentos, né? Que dizem que os treinamentos de César eram batalhas sem sangue, que era põe os caras pra treinar o dia inteiro no sol, não só treinar marcha, posições militares, manobras militares, né? Atacar, recuar, mas parar, construir ponte, construir acampamento, construir forte, construir equipamentos de cerco enquanto o pessoal tá guerreando. Então ele treinava de uma maneira bizarra, mas quando as coisas estavam de boa, ele deixava os soldados à vontade, e também ele vai dividir as recompensas das guerras com os soldados de uma maneira generosíssima, né? Mas veremos isso mais pra frente. Vamos voltar pra treta aqui. Então, com essa super velocidade de César, ele invade o território dos Edos e vai a todo vapor em busca dos Elvelsos. Ele vai encontrar o exército Elvelso atravessando um rio, um tal de rio Saona, e ele tá numa margem, né? Ele encontra ali os seus batedores, a cavalaria que tá vendo, vai levar essa informação pro César. Encontramos os caras, eles estão atravessando o rio ali. E na verdade, eles estão, né, num processo aí há 20 dias atravessando esse rio, lembrando que a tribo tinha, né, 350 mil pessoas mais ou menos, incluindo guerreiros e famílias, etc. Então não era algo fácil de se fazer. Eles estavam improvisando barcos, jangadas, e estavam atravessando essas pessoas aí já fazia quase 20 dias. E já tinham passado, né, já tinham atravessado 3/4 dessas pessoas, faltava 1/4 que ainda estava atravessando. O César então fica sabendo disso, vai pegar 3 das suas legiões e vai disparar lá para esse rio para emboscar e acabar com esse 1/4 do exército que ainda não tinha atravessado. E ele faz isso, então pega 3 legiões, cerca esse 1/4 do exército aí e aniquila esse 1/4 do exército, né? Alguns conseguem fugir para as florestas e tal,
tal, mas basicamente vai matar todo mundo. E os outros 3/4, 75% do exército que já estava na outra margem lá não conseguem fazer nada, só olham 1/4 do seu povo ser aniquilado pelo Júlio César. Porém, né, os Elvécios, os gauleses no geral, eles acham que isso é uma atitude covarde do Júlio César. Né? Porque pra eles não tinha essa de se pegar numa armadilha, fazer algo sorrateiro. Na cultura deles, pra ter valor, pra ter, né, pra você ser um guerreiro de renome, você não podia fazer artimanhas, né? Você tinha que ir pro pau. Quanto mais número de soldado frente a frente, todo mundo entra em combate, não tinha esse papinho de pegar sorrateiramente, né? Então eles ficam achando que o César ainda é meio covardão, mas o Júlio César não tá nem aí, porque eles pensam, aniquilou esse 1/4 do exército e já põe o exército, então, o seu exército para construir uma ponte e atravessar. Ele vai construir essa ponte em um dia, ele constrói a ponte e vai atravessar suas 6 legiões, né? Os Elvécios demoraram 20 dias para fazer isso, em um dia o César vai conseguir construir a ponte e continuar a perseguição. Os Elvécios, então, resolvem mandar uma comitiva, né, emissários para falar com o Júlio César, e aí eles mandam até um tal de Divico, que já foi um comandante que lutou contra os romanos em outra oportunidade, na Guerra Cassiana, uma guerra menor que eu não cheguei a cobrir aqui, mas basicamente os Elvécios deram um baita pau nos romanos, humilharam os romanos, fizeram os romanos passar no jogo, e esse Divico aí, que está sendo o emissário agora, foi o general da batalha, um dos comandantes da batalha, e ele vai lá tentar negociar, né? Aí o Divico lança: pô, Cezão, pra que essa treta? A gente só quer um território pra gente, não é território dos romanos, a gente quer aqui da Gália, não tem pra que a gente ficar brigando por terceiros. Vamos fazer um acordo aqui, cara. Você diz aí onde é o melhor lugar, onde as terras não são de aliados de vocês, só aponta um lugar, a gente vai lá, se estabelece nessas terras e fica em paz com os romanos, não tem pra que a gente ficar tretando por isso, né? Agora, se tu quer continuar com essa treta, vamos lembrar da Guerra Cassiana, lembra do valor dos Elvécios em batalha, lembra que a gente já deu um belo pau em vocês, então, cara, vai melhor pra vocês, é melhor pra gente, a gente ficar de boa. Teve uma vitória aí, mas tu só ganhou com artimanha, pegando 1/4 do exército, 1/4 do exército no Miguel, não acha que vai ser a vida assim, né? Então, melhor pra vocês, melhor pra gente, vamos ficar em paz. Aí o César responde, né, que ele... Claro, eu lembro da derrota desses romanos, mas os romanos só perderam por razões externas, que não foi culpa dos romanos. Aí o César aqui joga o Miguel, que foi culpa de algum guia local, ou coisa de tempo. Joga, mas parece a culpa num guia local pela derrota. Ele fala... Tudo bem, eu nem tava com essa derrota, né, na cabeça. A minha treta com vocês era pelo fato que vocês tentaram atravessar à força o território romano, né? Lembra que eu construí o muro, vocês tentaram forçar a barra ali, por causa disso que tá rolando a treta. Mas que era levar trazer mais essa ferida à tona aí, não vai ser bom pra vocês. Mas ele fala, vamos fazer o seguinte: a gente não tá mesmo, vocês não querem treta com a gente? Tudo bem, eu sou pacífico, sou um cara magnânimo, vamos fazer o seguinte, olha, vocês voltem pros seus territórios, né? E paguem as indenizações aí pros ledos, que vocês destruíram plantações, vilas, etc. Então vocês indenizam eles, voltam pro território de vocês e, né, pra eu ter certeza que vocês vão cumprir, vocês vão me trazer os filhos aí da nobreza como reféns. Beleza, a gente faz esse acordo e aí fechou. Aí o Divico responde: você não tá lembrado da história dos Elvécios? A gente não é acostumado a dar refém, a gente é acostumado a receber refém. Drop the mic. Turn down for what? Bom, assim, com a paz agora fora de jogo, continua a perseguição. Então, o César continua atrás dos Elvécios, né? Os Elvécios tentando chegar em algum território que eles possam assentar. Só que o César saiu nessa velocidade aí tremenda atrás dos Elvécios e não se preocupou em estabelecer uma linha de suprimento com os territórios romanos. Então, como ele foi convidado, como os Edos ainda eram, como posso dizer, aliados romanos, eles estavam o quê? Bom, a gente vai conseguir tirar aqui da terra o
que dar, né? Caçar, pescar, colher e de resto os próprios Edos, né? Que estão pedindo a nossa ajuda, que vão fornecer comida, mantimentos, suprimentos, né? Porém, os Edos tinham prometido entregar trigo e outras coisas para os romanos, só que nunca chegava esse trigo aí e nem os outros suprimentos, e o César começa a ficar desconfiado, né? E preocupado, né? Então ele começa ali a fazer interrogar ali os gauleses aliados, o que está acontecendo, e descobre que mesmo nos Edos, né? A gente pode dizer assim que tem duas facções, uma que é mais pró-Roma, que chamou os romanos, que estava ali, mas a outra facção, vamos chamar assim, era totalmente contra os romanos estarem em território, e eles que tinham que expulsar os Helvécios e chamar tanto os Helvécios quanto os romanos eram forças externas que não deviam estar ali. Então essa outra facção não deixava as outras cidades, não deixava os territórios mandarem o trigo e os suprimentos para os romanos. Então viviam enrolando ali e queriam que mesmo os romanos se ferrassem. Bom, César descobre isso, né? E toma as providências, digamos assim, para punir quem estava contra os romanos. Só que ele percebe que agora não vai ser uma boa ficar perseguindo os caras mais ficando cada vez mais longe do território romano, se ele não pode confiar nos aliados. Então ele decide que não vai ser uma boa continuar com essa perseguição. Ele então quer logo forçar uma batalha. Então ele tenta montar uma armadilha, né, para pegar os Helvécios e forçar a batalha. Ele tá numa perseguição, ele monta ali um acampamento, já tá num acampamento perto de um morro, os Helvécios estão ali, como posso dizer, alguns quilômetros de distância, e ele manda então o Labienus tomar um outro monte ali para meio que fechar os Helvécios entre essas duas forças, né? Ele fica ali com 4 legiões, manda o Labienus com 2 legiões subir um outro morro ali para montar uma armadilha. Porém, os Helvécios já tinham tomado aquele morro. Quando o Labienus vai chegar lá, os caras já estão lá, o plano dá errado, o César então resolve não forçar a batalha, e como a linha de suprimento aí tá comprometida, ele resolve então voltar, né, um pouco e ir para a capital ali da região dos Edos, que era a cidade de Bibracta. Então ele vai para essa cidade ele se reabastecer e abandona a perseguição. Ou então bate em retirada aí com seu exército todo, começa a marchar para Bibracta e para a perseguição. Os Helvécios, né, eles veem então que o César tá fazendo essa manobra, que ele tá, como posso dizer assim, fugindo, né? E então os Helvécios começam a perseguir os romanos, né? Os romanos estavam perseguindo os Helvécios, agora o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Os Helvécios que começam a perseguir os romanos e vão tendo, né, posso dizer assim, escaramuças entre as cavalarias. Antes eram os romanos tendo escaramuça com os Helvécios na perseguição, agora o jogo virou. Os Helvécios perseguindo e os romanos em escaramuça aí com a sua cavalaria, barrando o avanço dos Helvécios. Beleza, parece que vai dar, né, que antes mesmo de chegar em Bibracta, o César então resolve que chegou a hora de oferecer batalha. Ele vai então pegar uma colina ali e vai montar, colocar suas legiões em formação de batalha. Enquanto a cavalaria tá ali, como posso dizer, segurando os Helvécios, ele manda o seu trem de bagagem lá pro topo dessa colina, com as 2 novas legiões que ele recrutou ali na Gália, que eram legiões cruas ainda, não estavam tão preparadas. Essas 2 legiões e o trem de bagagem vão ficar em cima da colina ali, e as outras 4 legiões veteranas ficam mais ou menos no meio da colina ali, em formação de batalha nas 3 linhas tradicionais. A cavalaria romana que estava ali segurando a onda dos Helvécios então dispersa, né, depois de um tempo, eles batem em retirada, e então vai começar o pau. O exército dos gauleses, então, né, que eram 350 mil pessoas, pensa que não é fácil mover, mas eles vão reúnem os seus trens de bagagem, lembrando que os trens de bagagem era toda a vida dos caras, que não, né, eles trouxeram tudo nessa migração, o que eles não puderam trazer, eles queimaram. Então eles deixam ali mulher, criança e uma parte das forças no acampamento deles, tomando conta do trem de bagagem deles, e pegam a maior parte do exército, entram numa formação meio que de falange, assim, fazem um shield wall,
um muro de escudos e vão subindo a colina atrás dos romanos. Os romanos, então, né, em formação, já esperando o ataque, antes dos caras chegarem, dando aquelas saraivadas de pila, né, que era aquela lança romana. E aí, até lembrando também, pessoal, que os exércitos romanos foram reformados por Mário por causa de guerra contra os bárbaros, contra os germânicos e parte dos gauleses também que se uniram a eles nas guerras símbrias, né? Então, essas táticas e tudo eram preparados para esses focos. Então, quando uma das coisas que o exército mudou foi a pila de colocar uma ponta de ferro que prendia, entortava e não conseguia ser retirada. Então, quando esse shield wall, aí, esse muro de escudo vem subindo em direção aos romanos, os romanos dão essas saraivadas de pila aí, prende um escudo no outro, entorta, os que não prendem um no outro também fica a lança lá espetada. O resumo da história é, os gauleses, então, os elvelsos, têm que jogar seus escudos fora e partem pro pau de peito aberto, né, basicamente sem a proteção dos escudos. Então eles vão tentar ainda ir pra cima dos romanos, mas vão sem a proteção do escudo, né, porque já essa saraivada de pila realmente fez um belo efeito nisso, e a posição dos romanos era mais favorável. Os romanos então começam a levar melhor, né, eles sobem, chegam nos romanos, fica um pouco de treta ali, posso dizer estática, e logo os romanos começam a empurrar os elvelsos para baixo, e vão empurrando, descem a colina, continuam empurrando os caras para trás, que eles chegam então como posso dizer assim, no acampamento dos elvelsos, um pouco antes, né, na frente ali do acampamento. Os elvelsos então pegam essas tropas que estavam tomando conta do acampamento e jogam na batalha também. Então eles pegam essas tropas, né, que estavam ali de reserva e tentam começar uma manobra de flanqueamento ali nas tropas romanas, que começam então a perder, mas o César então, né, lembra que estava dividido em 3 linhas, as 2 primeiras linhas já estavam engajadas em batalha, a terceira ainda não. O César divide essa terceira linha então e manda metade para cada flanco para estabilizar e não deixar serem flanqueados, né, os romanos, e aí estabiliza de novo essa treta aí. E aí, meu amigo, essa treta vai durar horas e horas e horas e horas, vai durar mais de 12 horas, parece, essa batalha, né, e apesar da ferocidade e do maior número dos elvelsos, a disciplina romana faz a diferença, porque os gauleses, eles tentavam, né, tudo, iam com toda a força, num ataque só, todo mundo lá, sem muita disciplina. Então, beleza, eles eram maiores que os romanos, tanto em número quanto em porte físico. No começo era difícil para os romanos se segurarem, porém, depois de um tempo, com o passar do tempo, a vantagem vai entrando totalmente para os romanos. E aí, com o cair da noite, com o passar das horas, os romanos então vão metodicamente empurrando e penetrando cada vez mais nas defesas dos elvelsos, e eles vão conseguir aí, chegando à noite, a terceira linha da legião, né, que foi pelos flancos, consegue empurrar os flancos, e essa terceira legião aí, essa terceira linha, na verdade, né, consegue então invadir o acampamento dos elvelsos, e aí o pessoal, a maioria, né, o que sobrou se põe a correr, e quem não conseguiu correr vai ser morto, né? Então, basicamente, aí os romanos vão eliminar, mas vai sobrar um terço. Daqueles 350 mil que começaram, cerca de 120 mil vão conseguir escapar aí dessa outra batalha, e o resto vai ser ou morto ou capturado, né? Os romanos vão conseguir ainda tomar o trem de bagagem, lembrando que o pessoal empacotou toda a vida deles lá, então basicamente agora viraram maloqueiros, sem nada, né? Mas 120 mil é gente pra caramba. Os romanos não partem em perseguição logo de cara. O César dá 3 dias para as tropas se recuperarem, enterrarem seus mortos, né? Porque também os romanos tiveram várias baixas aí, parece que cerca de 6 mil, mas os elvelsos aí tiveram mais de 60 mil soldados mortos, fora civis. Depois de recuperado, enquanto estão se recuperando, né? O César também manda mensagem aí para emissários, para as tribos em volta ali, dizendo que quem desse auxílio para os elvelsos ia entrar na lista negra romana. Então os elvelsos também não conseguem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de aliado. E depois de 3 dias de se recuperarem ali em Bibracta, os romanos então partem a perseguir o que sobrou do exército elvelso. Porém, né, os elvelsos, quando veem que os romanos já estão na cola de novo, desistem. Não dá mais pra eles, vão pedir pinico e vão se submeter a César, né? Então César vai aceitar essa submissão. O que ele vai falar? Cara, lembra, vocês queimaram
abandonaram todas as suas casas, todas as suas plantações, todas as suas vilas lá no seu território, bom, voltem pra lá. Então o César manda eles voltarem pros seus territórios com o rabinho entre as pernas, só que eles perderam o trem de bagagem, tinham queimado tudo no território deles, né? Então eles não tinham como sobreviver. O César então vai ordenar que nenhuma tribo ataque eles, né? Eles vão virar um cliente romano agora, e não só não ataquem, mas que forneçam grãos e materiais para eles poderem se alimentar e reconstruir ali no seu território. Por que o César fez isso? Não foi só de bonzinho não, porque os territórios que os Helvécios abandonaram já estavam começando a vir germânicos invadir esse território. E esse território era ali fronteira com os romanos, então os romanos colocam os Helvécios de volta no seu território para ficar ali um buffer, um tampão entre os romanos e os germânicos. E falando em germânicos, já tem uma tribo aí, um tal dos suebos, ou suebi em latim, né? Invadindo o território gaulês também, o território dos sequanos, até esses que começaram aí, que deram passagem pros Helvécios, mas isso vai ficar pro episódio que vem. Então o episódio que vem vai começar uma treta aí com os germânicos, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!